Você sabe como era a casa que Jesus nasceu? Onde ele nasceu, todo mundo sabe, em Belém. Mas como era a sua casa? Você sabia que a Bíblia nos diz como era a casa que Jesus nasceu? Vamos então para o vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos hoje aqui no nosso canal Rasgando o Véu, em um dia tão especial para falar sobre a casa do Senhor que a Bíblia nos diz. Lá em Lucas 2, vai dizer para nós que Maria e Jesus vão se alistar, então eles precisam ir para a sua cidade natal, que os profetas dizem que o Messias nasceria em Belém. Então, eles têm que estar em Belém no dia do nascimento do Messias. E aí diz que ele sobe a Galileia para o alistamento, e no fim ali do alistamento, para fim de se alistar, e ele sobe a fim de se alistarem. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a um filho primogênito, envolveu em panos e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É essa passagem que está escrito aqui na palavra. Que ele nasce em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, até hoje, o que nós entendemos é que Jesus nasceu em uma manjedoura. E a nossa concepção de manjedoura é um local onde os animais se alimentam. É um tipo de comedouro. E a concepção nossa é essa. Mas hoje vamos tirar o véu e entender isso aqui, o que realmente aconteceu no nascimento de Jesus, se Jesus nasceu lá com os animais, se Jesus nasceu nessa bendita manjedoura ou não. Isso aí está tudo escrito nos profetas, mas para nós ocidentais é uma complicação entender o nascimento de Jesus, onde foi que ele nasceu, em que momento ele nasceu, mas você só vai entender se você olhar para as profecias. Hoje as pessoas banalizaram as profecias, tudo é profecia, mas as profecias bíblicas são eventos que vão acontecer claramente e vão acontecer como foi dito pelos profetas. Os profetas diziam, Jesus vai nascer em Belém. O profeta disse o local que nasceria o Messias em Belém. José e Maria, eles descem para Belém, para concretizar a profecia. E, queridos irmãos, a profecia, ela vai dizer sobre o dia do nascimento de Jesus e aonde ele devia nascer. E a profecia é Levítico. Cláudia, longe. Levítico 23, 33 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Então são as solenidades do Senhor que apregoarás para santas convocações, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocaustos, ofertas de manjares, sacrifícios, libações, cada qual em seu dia próprio. Queridos irmãos, hoje nós estamos falando de uma festa que está sendo comemorada em Israel. E o que ela tem a ver com o nascimento de Jesus? Tudo. A festa que está sendo falada hoje, está sendo comemorada em Israel, que está ligada com a casa de Jesus, estão interligados desde Levítico até ali o livro de Lucas, no nascimento de Jesus. A festa de tabernáculo, Sucote, era para lembrar os 40 anos que Israel viveu no deserto, para mostrar os 40 anos que Israel viveu no deserto. Mas havia um Deus que cuidava dele em todo o tempo. Eles moravam em cabanas, em casas frágeis, mas animais não os matavam, as suas roupas não rasgavam, suas mulheres não abortavam, seus animais também não. Então mostra
o cuidado de Deus com esse povo no deserto, o tabernáculo ali no meio, mostrando a presença de Deus com aquele povo, fortalecendo o coração daquele povo, dizendo para eles: vocês estão no deserto, mas eu estou com vocês. Vocês estão no deserto, mas eu estou com vocês. As casas são frágeis, mas eu estou com vocês. O deserto, os 40 anos, era para mostrar que mesmo em uma casa frágil, mesmo na fragilidade, Deus estava presente no meio do povo. Então, 40 anos no deserto mostra uma fragilidade de suas casas. Mas aí, quando eles saem do deserto, há uma ordem que eles, toda vez, nas festas dos tabernáculos, eles precisariam fazer uma casa bem frágil, que desse para ver os céus, as estrelas, para que eles tivessem de novo a experiência e relembrassem que Deus é com eles. Então, hoje, em Israel, as pessoas estão dormindo nas cabanas, em lugares frágeis, porque precisam relembrar o que foi dito no passado. Mas essa festa é muito mais do que isso. A festa do tabernáculo é para dizer que Deus está conosco, para simbolizar Deus conosco, que Deus se faz presente, mesmo em um lugar frágil. Queridos irmãos, quando nós olhamos para essa festa que está sendo comemorada agora em Israel, eles vão ficar lá os 7 dias, comemorando essa festa, é o tempo de duração. É o que nós vamos, irmãos, encontrar no livro de Lucas, quando diz que Jesus, ele vai para o alistamento. E quando chega lá, José com Maria vai para o alistamento. E lá ela sente as dores de parto e o menino vai nascer. Então, queridos irmãos, quando a gente lê aqui, está dito: e deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu panos e deitou em uma manjedoura. A palavra que nós encontramos aqui nessa interpretação é manjedoura. Mas nós precisamos entender que hoje nós temos uma tradução que não foi feita pelos judeus que tinham conhecimento, as tradições. É uma tradução que é feita, irmãos, pela uma pessoa que não tinha esse conhecimento dentro das escrituras do hebreu, do conhecimento hebreu, da tradição hebreia. E essa tradição hebreia, ela vai fazer toda a diferença dentro dessas escrituras, para a gente jogar claridade e entender onde Jesus nasceu. O lugar de Jesus é profético. Nasceu em Belém, como diz o profeta. Mas ele nasceu numa manjedoura, como diz aqui, ele nasceu num coxo, ele nasceu em algo para alimentar os animais. Irmãos, Jesus nasce nas festas dos tabernáculos. Por isso que não há lugar para ele nas estalagens, porque ninguém fica em estalagem, porque nenhum judeu fica em estalagem nas festas que está sendo passadas nos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos ninguém fica em estalagem. Lembrando, o templo está de pé. No momento que Jesus está nascendo, o templo está lá. Porque é necessário o templo para que as festas aconteçam. Então, o templo está em pleno funcionamento, as festas em pleno funcionamento, e Yeshua nasce na sua festa, nas festas dos tabernáculos, que é Deus conosco. O Emanuel, todas as conexões dele estão ligadas a uma festa dele. Porque, queridos irmãos, nós colocamos a manjedoura e tira todo o nosso entendimento. Mas se você mostra isso aqui para um judeu, se você mostra aqui para um hebreu, ele vai logo perceber que algo está errado. Mas nós estamos levando isso errado há muito tempo. Mas o Espírito de Deus está nos ajudando a compreender a palavra de Deus para os últimos dias. Nós, ocidentais, fomos ensinando a palavra conforme o nosso coração, com o nosso amor, com o nosso carinho, explicando. Mas é momento de
cumprimento de profecias. E no momento de cumprimento de profecias, a verdade tem que ser esclarecida. E aí a gente precisa voltar para a palavra, porque a palavra, queridos irmãos, é que vai abrir o nosso entendimento. Então, não é a manjedoura, que é um tipo de acomodação que eles colocam. Não, ele nasceu em uma sucote. Ele nasceu em uma tenda, que é o costume do seu povo. O povo cumpria as festas. Então estão ali, eles saem, fazem as casinhas, as tendas com palha em cima, fragilizado, para habitar os 8 dias. Então, quando Maria e José, como judeus, como descendente hebreus, como filhos de Abraão, eles vão cumprir o que Moisés está falando lá em Levítico. E quando eles chegam na cidade, que eles preparam as suas tendas e eles vão habitar, Maria dá luz, para que se cumpra Deus conosco. A festa dos tabernáculos aponta para Deus conosco. Essa festa aqui dos tabernáculos, queridos irmãos, ela mudou totalmente, porque não temos aqui a figura mais dos apóstolos para gritar, não é isso. Nós não tínhamos sequer os judeus para falar alguma coisa, porque foram dispersos pelas nações. Todo o projeto de ensinamento foram perdidos. E aí a gente fica com como colocar essa palavra? Um ensinamento greco-romano, vamos dizer assim, cheio de filosofia. Uma pessoa que não tem a raiz vai tentar explicar, pode ter boa intenção, mas não tem o conhecimento profundo para explicar e para fazer essa tradução perfeita. Então se coloca manjedoura. Mas na verdade, o que está se comemorando ali é a festa dos tabernáculos, Sucote. E o Messias nasce na sua festa. E essa festa dos tabernáculos, essa é a última festa que os judeus estão comemorando agora. Terminou o seu período, vamos dizer, religioso, essa é a última festa. A festa da comemoração. Todos os povos são chamados a comemorar nas festas dos tabernáculos. Essa festa convida todos os povos. Mas é a festa também, queridos irmãos, a 7ª festa. Essas festas são as festas do Senhor. Não são rituais. Se a igreja ela perdeu essa visão das festas, então ela não consegue entender a cronologia do Senhor. Toda a cronologia, até o fim dos dias, está em cima das festas do Senhor, que será cumprida pelo Messias. Ele cumpriu a Páscoa, ele cumpriu Asmo, ele cumpriu Primícias, ele cumpriu Pentecoste, e agora ele vai cumprir as últimas 3 festas, que são as festas de outono, que é a festa de Yom Teruah, expiação, que foi há poucos dias, e essas festas das cabanas de tabernáculos. Só que essa festa de tabernáculo é aquelas que muitos não entendem. Essa festa é o reinado do Messias de 1000 anos entre seus povos. Jesus vai reinar entre os povos 1000 anos. Ele terá um reinado terreno de 1000 anos, porque ele vai tabernacular com o seu povo. O que é tabernacular com o seu povo? Ele estará com o seu povo, porque tabernacular é a palavra habitar. Olha como fica diferente quando a gente muda pela palavra certa. A festa de habitação, Deus habitando com o seu povo. Olha, Deus que me ajudou a trazer essa tradução. Achei até interessante e ficou mais fácil. Você está entendendo? Deus
habitando com o seu povo. Isso quer dizer tabernáculo. Fica difícil no hebraico, mas com a tradução precisa fica mais fácil. Deus habitando com o seu povo. Deus vai habitar com o seu povo no milênio. Jesus fala assim: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mas o milênio está ligado ao descanso. O descanso que está lá, o sabático, o ano sabático, o ano de descanso. Então haverá um milênio de descanso, quando Satanás será preso e começar um milênio, o governo milenar. Esse governo que os judeus esperavam na primeira vinda do Messias. Eles esperavam esse governo. Mas esse governo é na festa dos tabernáculos que nós estamos esperando. Nós estamos esperando essa festa para a ressurreição, né? Vamos ressuscitar e vamos governar com o Messias por 1000 anos. Que ele será então o leão da tribo de Judá. Porque nas primeiras festas ele foi o cordeiro que morreu, ressuscitou, e é aquele cordeiro que João fala que está lá nos céus, que quando ele abre os olhos e fala, eis que o cordeiro, ele poderia abrir o livro dos 7 selos. Então ali está o cordeiro, mas ele não virá mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, para concretizar as profecias e as festas do Senhor. Então, queridos irmãos, a festa que Jesus nasce é a festa dos tabernáculos. Ele não nasceu num estábulo cheio de animais, não. Ele nasceu em uma sucote, em uma tenda, porque era a tradição da sua família. E ele estava cumprindo a tradição familiar. Por isso que ele nasce ali, irmãos. A palavra diz que ele é envolto em panos. E são esses panos que vai ser o sinal. Porque acharás o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Vocês, pastores, vão encontrar o menino num tabernáculo. Vocês vão encontrar o menino em uma sucote. E quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar o menino em panos. Quando essa palavra aparece para nós, também não quer dizer nada, menino em panos. Mas, na verdade, o que está sendo colocado aqui é que quando os pastores chegam ali para encontrar Jesus, eles encontram Jesus em panos. E eles reconhecem, mas pensa bem quantas crianças poderiam ser encontradas em panos, mas o que eles encontram é o menino Jesus enrolado em panos sacerdotais. O que faz a diferença são os panos, é o sinal. Irmãos, é o que eu falo, Deus não dá sinais incertos. Os sinais é para ter certeza. Pensa bem se esses pastores chegam lá e encontram várias crianças enroladas em panos, mas eles encontraram Jesus em panos sacerdotais, porque aqui ele está cumprindo o seu ministério de sacerdote. Enquanto eles encontram o menino em roupas sacerdotais, eles entendem que ele é o Messias, porque os sinais precisam estar corretos e os sinais não deixam dúvidas. Hoje nós ficamos para lá e para cá, será que é a profecia? Será que não é a profecia? Irmãos, quando for a profecia, você saberá, porque o seu coração vai identificar-se com a profecia. Esses pastores, quando eles olharam e viram o menino na sucote, na tenda, como disse o anjo, e quando encontrou nos panos, que são as vestes sacerdotais, eles entenderam e fecharam o sinal, e entenderam que era o príncipe da paz, que era o Emanuel. Quando fala o seu nome será Emanuel, quer dizer Deus conosco.
Mas por que, Emanuel? Porque ele nasce nas festas dos tabernáculos, Deus conosco. Festa dos tabernáculos, habitação, Deus habitando conosco. Então o nome dele é Deus habitando com os homens. E o verbo se fez carne, e o Deus habitou com os homens. Na festa dos tabernáculos, no início dessa festa aqui, ele nasceu. E a festa aponta também para o fim, quando ele vai habitar conosco no milênio. E uma festa que está acontecendo agora, irmãos, lá em Israel, estão lá comemorando. E mais uma vez um engano, né, queridos irmãos? Porque nós estamos já comemorando o nascimento de Jesus. Jesus já nasceu. Era para nós estarmos comemorando essa festa junto com os judeus, não por causa de tendas, mas alegrando, porque o nosso Senhor nasceu aqui nessa festa dos tabernáculos. Era essa ligação que o Senhor queria que fizéssemos. A festa do tabernáculo com o nascimento de Jesus, a festa do tabernáculo com o vindouro, com o milênio. Mas nós não conseguimos mais porque perdemos. Mudaram-se as estações, mudaram-se as datas nas nossas mentes. Houve uma confusão no meio dessas estações para nós, e nós comemoramos o aniversário de Jesus em dezembro, quando um judeu, um hebreu vai falar nunca poderia a festa dos tabernáculos acontecer no inverno, porque não é estação própria. Paulo diz, eu não preciso falar para vocês das estações porque vocês entendem. Naquele tempo ele falava para povo que entendia as estações, mas nós não entendemos mais nada e ficamos perdidos em coisas simples. Quando hoje a festa dos tabernáculos é um tempo de sol, um tempo de festa. Nós comemoramos Jesus em dezembro, quando lá na terra de Israel é total inverno. E jamais esses pastores poderiam estar no relento com suas ovelhas. Queridos irmãos, precisamos entender as Escrituras para os últimos dias. Nós estamos comemorando o aniversário de Jesus na data errada. Mas que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, queridos irmãos. Hoje você pode comemorar o aniversário de Jesus. Ele está aniversariando agora nesse mês, nessas festas. Comemore o aniversário de Jesus. Comemore no tempo certo. Ele nasceu para nós e ele retornará para nós nas festas dos tabernáculos, apontando para o milênio. Queridos irmãos, não deixe de compartilhar, deixar seu like e os seus comentários, que essa parte aí é sua. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.